Irmãos, mais uma vez eu agradeço o convite e a oportunidade de participar dessa festa com vocês, louvando a Deus e testemunhando aqui a alegria e a bênção do Senhor derramadas sobre essa igreja ao longo desses 151 anos de trabalho, 146 de igreja organizada. Louvado seja Deus por isso. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1. Um trabalho de 151 anos já viu muita coisa, já experimentou muita coisa. Algumas muito positivas, boas, memórias agradáveis, daquelas que deixam o coração quentinho, mas também algumas difíceis e dolorosas, que por vezes dói só de imaginar, de lembrar. E no meio desse cenário a gente precisa voltar para a Escritura para ter o nosso coração orientado pelo Senhor e dirigido pelo Senhor. Um censo de 2010 do IBGE apontava o fato de termos mais de 9 milhões de pessoas no Brasil em uma categoria que acabou ficando conhecida como desigrejados. Pessoas que um dia já estiveram em uma igreja local, participando ativamente, mas que por alguma razão, e muito possivelmente por ter visto e experimentado alguns desafios e dores da vida em comunidade, da vida na igreja local, tais pessoas decidiram que a melhor forma seria expressar a sua espiritualidade distanciada do corpo de Cristo. Hoje pela manhã nós vimos como a palavra do Senhor nos encoraja a ser uma igreja que persevera. E talvez continuando essa ideia de perseverança, hoje eu quero meditar com vocês em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, para nós observarmos por que não devemos desistir da igreja. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, Tu que és o sustentador da igreja, Tu que nos deste o Teu Filho, a pedra angular, sobre a qual estamos edificados. Agora, ó Pai, e nesse dia festivo, olhamos para o Senhor e suplicamos que pela Tua graça, mais uma vez, o Senhor fale ao nosso coração pela Tua palavra. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, desperta o nosso entendimento, faz-nos sensíveis à Tua voz, e assim guia os nossos passos e pastoreia a nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Talvez alguns de vocês tenham idade suficiente para lembrar. Muitos anos atrás, uma série brasileira teve uma popularidade altíssima. Ela se chamava A Grande Família. A Grande Família ficou tão popular porque, de certa forma, ela representava muito do ethos brasileiro. Toda família tem um pai preocupado em como é que vai fazer as contas se encaixarem direitinho. Toda família tem uma mãe que corre de um lado para o outro, tentando colocar as coisas em ordem, com muito amor e muita dedicação. Toda família tem filhos, mais ou menos, alguns desequilibrados, outros preguiçosos. E toda família tem alguns agregados que de vez em quando são meio sem noção mesmo, né? Então é essa hora que o sogro dá uma cutucada no genro. Lineu, Dona Nenê, Bebel, Tuco, Agostinho Carrara eram personagens que viviam um caos. Mas nesse caos que eles viviam, eles eram família. E era melhor aquela bagunça do que a ausência dela. Em alguns momentos a igreja se parece com isso. Às vezes é caos. Às vezes existem pessoas que se vestem como Agostinho Carrara dentro da igreja. Mas é melhor estar dentro dela do que fora. Uma outra imagem que talvez vocês conheçam é a imagem da Arca de Noé. Alguém já usou essa imagem para descrever a igreja? Lá dentro tinha tudo que era bicho. A arca devia ser barulhenta, a arca devia ser fedorenta, a arca devia ter uma aparência de caos em muitos momentos, mas somente ali dentro da arca havia vida. Tudo fora era morte. Por vezes a igreja é assim também, não é mesmo? Bom, para quem já tem 146 anos, vocês podem atestar e confirmar isso melhor do que muitas pessoas. E para quem está no trabalho de congregação, se preparem, ainda tem muito Agostinho Carrara e muito bicho barulhento pelo caminho. Mas se é assim, e se às vezes os bichos fedem, fazem barulho, e as pessoas nos incomodam, se às vezes nós contemplamos as imperfeições e algumas experiências caóticas dentro da caminhada como comunidade, o que é que vai nos segurar para a gente simplesmente não virar mais uma estatística dentre aqueles que desistiram da igreja? Bom, esse início da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é extremamente útil para nos guiar. Lembra do que está acontecendo aqui? Paulo nos apresenta nessa carta como uma igreja pode ser caótica em diversos níveis. Aquela igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo após a sua passagem por Atenas. Então lembra de Atenas em Atos 17 e em Atos 18, Paulo em Corinto. Ali ele encontrou Áquila, Priscila, e com eles montou uma espécie de pequeno grupo para anunciar o evangelho e para instruir aqueles que estavam chegando à comunidade dos salvos. Aliás, Áquila e Priscila são sempre encorajadores, um grande exemplo. Por onde eles passavam, eles abriam a sua casa para receber pessoas e assim formar comunidades de fé. Paulo ficou por 1 ano e 6 meses naquela cidade, é o que o texto de Atos 18 nos diz. E isso é um tempo considerável em relação à sua passagem por outros lugares. A cidade de Corinto tem traços especiais. Ela era uma capital da província romana, da Acaia. Isso significa que ela era uma espécie de mini-Roma naquela região. Estudiosos nos dizem que nos tempos do Novo Testamento, a cidade possuía mais de 200 mil habitantes, incluindo gregos, homens libertos da Itália, veteranos do exército romano, negociantes, oficiais do governo, pessoas do Oriente Próximo e um grande número de judeus e muitos escravos. Estudiosos também dizem que aquela era uma cidade
especialmente ou amplamente pagã e imoral. Uma cidade cheia de templos pagãos, e no sul havia uma acrópole elevada, onde ficava um templo para a deusa Afrodite. E a imoralidade era tão intensa naquela cidade, que desde o século V a.C., a palavra corintianizar significava envolver-se em imoralidade sexual. Então, para aqueles que gostam de fazer piadinha com os corintianos, talvez eu tenha dado mais uma arma para vocês. Paulo passou 1 ano e meio trabalhando naquela cidade, durante a sua segunda viagem missionária, provavelmente entre os anos 50 e 52 depois de Cristo. Mas depois de sair de lá, pouco tempo depois de sair de lá, o apóstolo recebe informações de que alguns problemas estavam acontecendo com aquela comunidade. Pelo menos 2 fontes de informação traziam para ele aqueles dados. Uma era pessoas da casa de Cloe. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Aparentemente a família, ou a casa de Cloe, eram informantes que levavam para o apóstolo Paulo o que estava acontecendo por ali. E do capítulo 1 até o capítulo 6, Paulo vai tratar com uma série de desafios que ele fica sabendo, muito provavelmente pela casa de Cloe, ou talvez porque a fama se espalhou. Mas a segunda fonte vem de uma carta enviada pela própria igreja para o apóstolo Paulo. Se você olha lá no capítulo 7, versículo 1, ele fala a respeito de que vocês me escreveram, e ele agora começa então a responder as questões que foram levantadas por aquela igreja, e ele repete essa mesma fórmula: a respeito do que me escreveram, quanto a isso, a respeito disso. Vocês vão perceber, a partir do capítulo 7 até o final da carta, o apóstolo Paulo tratando de diversos temas. A igreja de Corinto precisava de ajuda em seus desafios, e eram muitos desafios. Essa estrutura é dupla. Capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo falando das coisas que ele soube. Capítulo 7 em diante, respondendo às perguntas que foram levantadas pela igreja. Assim ele toca aos mais diversos problemas ali vivenciados. Divisão na igreja, partidos ali formados, imoralidade, acusações quanto ao seu ministério como apóstolo, pessoas se processando nos tribunais públicos da cidade, questões relacionadas a casamento, divórcio, conflitos em torno de comidas sacrificadas a ídolos, confusão no culto, uso desordenado dos dons, dúvidas quanto à adoração, ensinos falsos quanto à ressurreição do Senhor Jesus. Era uma verdadeira arca cheia de bichos confusos. Mesmo após um bom tempo do apóstolo naquela cidade, a igreja não amadureceu e padecia em seus conflitos internos. Então Paulo escreve. Paulo deseja que aqueles irmãos ajustem o seu olhar, para que eles possam sair dessa bagunça interna e para que eles possam amadurecer, para que eles se tornem uma igreja cada vez mais bela, madura e saudável para a glória de Deus. E não é exatamente isso que todos nós precisamos? Nós vivemos em cidades multiculturais. Certamente Recife é uma cidade que recebe um fluxo de pessoas muito intenso, diferentes culturas, diferentes ideias, diferentes valores. Nós vivemos em tempos gerais de imoralidade avançada, e certamente o Carnaval de Olinda, aqui tão perto, deva providenciar para vocês visões muito claras de como a sociedade promove corrupção e depravação generalizada. E nós também experimentamos os nossos conflitos internos. Em 151 anos de trabalho, certamente vocês já viram tensões de diversos níveis.
E para aqueles que estão nos primeiros passos de congregação, talvez vocês já estejam experimentando algumas tensões internas. Ainda com 151 anos, há muito o que amadurecer, há muito o que crescer. Nós todos somos santos e imaturos em muitos sentidos. Mas o curioso aqui é que mesmo olhando para todas essas lutas e dificuldades, o apóstolo Paulo tem um trato, tem uma forma de lidar com aqueles irmãos, que é especialmente encorajadora, e que assim deveria moldar também a maneira como eu e você olhamos para a igreja e lidamos com ela. Mesmo considerando uma igreja tão cheia de desafios, Paulo começa a sua carta de uma forma positiva. Veja bem, talvez a primeira resposta que o apóstolo poderia dar é: gente, vocês não aprenderam nada? Quer dizer que eu gastei esse tempo todo aí à toa? O apóstolo Paulo poderia simplesmente bater o pó das sandálias e dizer: quer saber? Vocês querem viver na bagunça de vocês? Então vivam, eu não tenho mais nada a ver com isso. O apóstolo Paulo poderia simplesmente olhar para aquela igreja e dizer: está muito caótico, eu sou melhor do que isso. Aliás, é o que alguns desigrejados dizem, né? Na igreja tem muitos hipócritas, prefiro ficar longe disso. O apóstolo Paulo poderia ter apontado o dedo e brutalmente acusado aquela igreja e desistido daquela igreja de uma forma completa. Mas a graça do Senhor o encaminha de uma forma diferente. E assim, enquanto nós olhamos para as nossas próprias tensões e crises, Deus nos convida a olhar para o texto de 1 Coríntios e a reorganizar o nosso olhar e o nosso coração para que as nossas respostas sejam diferentes. Por que eu e você não devemos desistir da igreja? Existem pelo menos 3 aspectos aqui que devem saltar aos nossos olhos: a identidade da igreja, o chamado da igreja e a esperança da igreja. A identidade da igreja, o chamado da igreja e a esperança da igreja. Observe comigo mais uma vez, e agora primeiro a identidade da igreja. Paulo diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Aliás, uma breve nota aqui: o apóstolo Paulo começa sua carta assim, exatamente porque ali dentro da igreja algumas pessoas questionavam a sua autoridade, o seu ministério, o seu apostolado. Então ele tem que começar dizendo: olha, eu fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. E então ele segue: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Veja que interessante. Qual é a igreja para a qual Paulo está escrevendo? Uma igreja em que os irmãos estão brigando o tempo todo. Tem gente levando as suas discussões para os tribunais públicos. Eles não conseguem nem resolver os conflitos internamente. Sabe aquele ditado de roupa suja se lava em casa? O pessoal estava lavando roupa suja em tudo quanto era lugar. Havia imoralidade num nível tão intenso de um homem estar se relacionando com a esposa do seu pai. Possivelmente alguns homens se unindo a prostitutas. Havia uma série de desafios, uma série de tensões, uma série de problemas. Mas quando Paulo olha para essa igreja, a primeira coisa que ele tem para dizer para essa igreja é que essa é uma igreja de Deus, que está em Corinto, e que eles são santificados em Cristo Jesus. Primeiro aspecto definido pelo apóstolo Paulo é a identidade da igreja. E a identidade da igreja é de que ela é santificada em Cristo Jesus. É interessante pensar sobre isso. Primeiro, pelo significado da palavra santificados. Nós temos basicamente 2 ideias fundamentais aí.
Santidade traz para a gente duas noções, duas ideias. A primeira delas é de separação e a segunda é de pureza. Aquela igreja santificada em Cristo Jesus certamente foi separada pelo Senhor e para o Senhor, separada do mundo e separada para Cristo. Ou seja, ainda que aqueles irmãos vivessem como não separados, a realidade espiritual que os definia era de ser uma igreja separada. E ainda que aqueles irmãos vivessem em diversos desafios e pecados, a realidade espiritual definitiva sobre eles era de que por causa da obra de Cristo Jesus, eles eram puros. Talvez quem tenha colocado isso de uma forma mais interessante foi Martinho Lutero. Ele nos descreveu e descreveu a si mesmo como simul justus et peccatore, ao mesmo tempo justo e pecador. É isso que nos descreve. É verdade que nós temos muitos desafios, muitos pecados, muitas inconsistências. Mas eu e você, primeiramente, precisamos considerar a nossa identidade em Cristo Jesus. E a nossa identidade é de que somos santos, santificados. Isso aqui é importante para nós, irmãos, porque o nosso olhar, volta e meia, é direcionado apenas para a nossa performance. Nós estamos em uma sociedade, nós estamos em uma cultura centrada no homem. A cosmovisão que dirige o nosso mundo é a cosmovisão chamada de humanismo secular. E o humanismo secular, que de certa forma teve o seu surgimento ali no período do Renascimento, foi uma ruptura com a visão medieval que colocava Deus no centro de tudo e agora passou a colocar o homem no centro de tudo. Ao longo da história, nós tivemos uma espécie de pausa no desenvolvimento do humanismo secular com a Reforma. Foram duas respostas à visão medieval. A resposta do sul da Europa foi o Renascimento e a resposta do norte da Europa foi a Reforma. Durante alguns anos, o Senhor Deus derramou graça sobre o mundo, sobre o Ocidente, permitindo que a influência da Reforma se alastrasse sobre a Europa e estabelecesse as bases, os fundamentos da sociedade ocidental. Mas, paralelamente, aos pouquinhos, a visão de mundo humanista secular foi crescendo. Aos poucos, a mensagem da Reforma foi perdendo seu lugar e o humanismo secular foi ganhando notoriedade. Chegamos ao século XVIII e nós temos o desenvolvimento do iluminismo. Racionalistas dizem, nós chegamos à maioridade, agora nós não precisamos mais da religião. E nós chegamos à sociedade contemporânea, em grande medida, sem Deus, em que os homens se sentem protagonistas da própria vida, senhores da própria vida. E nesse cenário, eu e você somos inclinados a olhar para a nossa performance, mais do que para qualquer outra coisa. Ora, se tudo depende de nós, é a nossa performance que conta. Por causa disso, quando olhamos para nós e olhamos para as pessoas à nossa volta, facilmente somos tentados a esquecer da nossa identidade em Cristo. E nós avaliamos o nosso ser e avaliamos a nossa igreja na base de condutas imediatas, sem considerar realidades espirituais mais profundas. Veja bem, não estou dizendo que você tem que fechar os olhos para o pecado, de jeito nenhum. Paulo vai tratar cada pecado nos capítulos que seguem. Mas a primeira coisa que o apóstolo Paulo quer que essa igreja entenda é a sua posição em Cristo. Na teologia, nós fazemos uma distinção na doutrina da santificação entre a santificação posicional e a santificação progressiva. A santificação progressiva é essa que nós vivemos no dia a dia, lutando contra os pecados, por vezes crescendo em santidade, por vezes caindo e nos sentindo mais frágeis, mas certamente, segundo a obra do Espírito, nós estamos em uma caminhada
progressiva. Mas existe a nossa santificação posicional. E o que é isso? É a nossa posição diante de Deus em Cristo Jesus. Por causa da obra completa de Cristo Jesus, eu e você somos santos. E essa é uma condição perene. Ela não varia segundo o nosso humor e a nossa performance, porque ela não depende de nós, ela depende de Cristo Jesus. Paulo poderia olhar para aquela igreja e simplesmente contemplar a performance daqueles irmãos e dizer: essa igreja não vale nada. Paulo poderia olhar para os conflitos e tensões, para as divisões internas e para os pecados. Paulo poderia olhar para toda a bagunça que havia sido experimentada e que se estava experimentando ali, e assim desistir de uma vez por todas daquela igreja. Mas ele olha com os olhos da fé, e a primeira coisa que ele tem para afirmar sobre aqueles irmãos é: vocês são santificados em Cristo Jesus. Talvez vocês aqui sejam tentados a olhar para a sua comunidade, para essa igreja local, para as congregações, contemplando apenas aquilo que lhes incomoda. Talvez contemplando apenas a hipocrisia de algumas pessoas que falam algumas coisas e vivem outras diferentes. Talvez vocês tenham vivido tensões e conflitos com irmãos da igreja e sejam tentados a olhar somente para esse ponto de tensão como o que define toda a realidade eclesiástica. Talvez alguns de vocês, adolescentes, venham para cá forçados pelos seus pais: vocês não aguentam esse negócio aqui. Talvez vocês sejam tentados a olhar só para aquilo que está errado ou que parece errado. Mas Deus está chamando você a olhar de uma forma diferente, abrir os olhos para uma realidade muito mais profunda. Essa comunidade e as suas congregações, assim como a igreja de Corinto, é uma igreja santificada em Cristo Jesus. O que define a identidade dessa igreja não é a sua performance, é a performance de Cristo. O que define o estado, a posição dessa comunidade e das suas congregações, não é a sua capacidade de obedecer perfeitamente a cada mandamento do Senhor, mas é a sua capacidade de crer naquele que obedeceu perfeitamente a lei do Senhor. E se isso é realidade quanto à dimensão comunitária, isso também precisa ser verdade quanto à dimensão pessoal. Talvez agora mesmo alguns de vocês estejam em crise na sua caminhada com Deus, porque vocês olham para si apenas da perspectiva de suas lutas e pecados internos. Talvez pecados que vocês tenham cometido, talvez pecados que outras pessoas tenham cometido contra vocês. Certa vez eu acompanhei uma moça que foi abusada sexualmente dos 8 anos de idade aos 13, pelo seu padrasto. E ela carregava muita dor no seu coração. De certa forma, ressentimento para com sua mãe, porque ela falava para sua mãe e a mãe dela não acreditava nela. Ela carregava culpa e vergonha, e ela me dizia: pastor, eu me sinto suja. Ela já era uma adulta, olhava para as outras pessoas e pensava que todas as outras pessoas eram normais, tranquilas, mas ela era suja, ela era indigna. E grande parte da minha caminhada com aquela irmã foi dizer: talvez você precise reorganizar o seu olhar sobre si mesma, porque uma vez que você creu em Cristo Jesus, ainda que os seus pecados tenham sido vermelhos como escarlate, você foi tornada alva mais que a neve. Nenhuma sujeira mais caracteriza você. É a pureza de Cristo que veste o seu corpo. Talvez você carregue lutas profundas com alguns pecados. Talvez você tenha memória de coisas horríveis que você cometeu ou que outras pessoas cometeram contra você.
e você apenas consiga enxergar a si mesmo como alguém sujo, manchado, hipócrita. E talvez você precise ouvir o Senhor dizer: olhe para Cristo. A sua identidade fundamental não é o que você fez ou o que fizeram contra você. A sua identidade fundamental está em quem você é em Cristo Jesus, santificado em Cristo Jesus. No livro O Peregrino, clássico, John Bunyan descreve a vida de cristão que está saindo da cidade da destruição e caminhando em direção à cidade celestial. E cristão, assim como todos nós, passa por vários desafios nessa caminhada. E um dos desafios especiais para cristão, um dos mais dolorosos, é quando ele desce ao vale da humilhação. E no vale da humilhação ele tem de encontrar Apolion. Apolion, como um dragão, luta com ele. E a estratégia de Apolion para atacar cristão é lançar sobre cristão todas as suas falhas, todos os seus erros, todos os seus pecados. E é exatamente essa a estratégia de Satanás para nós, não é mesmo? Quantos dos nossos adolescentes e jovens são enganados por Satanás, humilhados no vale da humilhação, dizendo: porque você tem consumido pornografia, você não é digno de estar no meio do povo de Deus. E se em vez de se afastar do Senhor, você se aproximar dele, confessando o seu pecado e recebendo perdão? Apolion decide ou deseja derrubar os cristãos, lançando sobre eles todas as memórias das coisas erradas que eles fizeram, que cristão fez. Mas a resposta de cristão é brilhante. Ele diz: é verdade, Apolion, eu fiz todas essas coisas. Aliás, eu fiz mais do que isso. Tem coisa que você não falou aí que eu sei que eu fiz. Eu sou pior do que você está falando aí. Mas eu fui comprado pelo príncipe, fui comprado pelo rei. E agora nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. Somos santificados em Cristo. É isso que define a igreja. Sempre que você for tentado a olhar para a igreja do Senhor como um bando de hipócritas, lembre do apóstolo Paulo, escrevendo talvez para uma igreja das mais caóticas daquele período, e Paulo dizendo: vocês são santificados. Olhe para aquele seu irmão hipócrita e veja, ele está sendo trabalhado pelo Senhor. Olhe para aquele irmão que incomoda você e lembre, ele está sendo trabalhado pelo Senhor. E se olhe no espelho, porque você é o incômodo de alguém, e você diz: eu estou sendo trabalhado pelo Senhor. Por que nós não desistimos da igreja? Porque a sua identidade nos é apresentada, mas também porque o seu chamado nos é revelado. E Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e logo em seguida ele vai dizer: chamados para ser santos. Veja que interessante. O jogo de palavras é intencional, porque Paulo nos apresenta as duas realidades lado a lado. Primeiro, ele firma a nossa identidade e diz: nós somos santificados em Cristo. Isso significa que nós temos um lugar seguro, nós estamos em uma base sólida. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus morreu por mim, eu venho como estou. Mas o fato de eu vir como estou não me deixa ficar como estou. E por isso Paulo diz: vocês foram chamados para ser santos. Vocês são santificados, isso é verdade, essa é uma posição que vocês têm por causa da obra completa de Cristo. Mas agora vocês são chamados para crescer à semelhança do Senhor Jesus. Vocês foram chamados para se tornar aquilo que vocês já são. Aliás, essa é a teologia de Paulo na carta aos Efésios.
tornem-se aquilo que vocês já são. Comentando sobre Efésios, um expositor bíblico chamado Simon Austin usa uma imagem que para mim é belíssima. Infelizmente, ela vai se tornando cada vez mais distante da nossa realidade. É a imagem da revelação de uma fotografia. Então, o pessoal mais jovem, depois você pergunta para o seu pai, para sua mãe, o que é revelar uma foto, tá? Ainda tem gente que fala assim, você bate uma foto, né? Não se bate mais foto há uns bons anos, viu? Bate um retrato, aí fica pior ainda. Mas ele usa essa imagem. O fotógrafo, como os incas e os maias faziam, usava lá o seu filme, tirava a sua foto e ficava registrada a imagem no filme. E então ele tinha que ir para a câmara escura, uma sala com a luz vermelha, e ali na câmara escura ele usava o procedimento para que a imagem gravada no filme pudesse ser revelada em uma fotografia num tamanho maior. A imagem já estava lá, mas ela não estava revelada. O que era já estava lá, mas precisava de um processo para que finalmente se manifestasse aquilo que estava lá. É a mesma coisa com a igreja. Nós já somos santos em Cristo Jesus. Por causa da obra de Cristo, nós já somos perdoados, santificados, purificados. Apocalipse nos diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Essa é uma realidade espiritual que nos define. No entanto, essa imagem está gravada no filme. E nós estamos passando pela câmara escura, para que de pouquinho em pouquinho essa imagem seja revelada na igreja e na nossa vida. Esse é o chamado da Escritura, o chamado do Senhor para nós. Santificados em Cristo, nós somos chamados para ser santos. Isso significa que eu e você não podemos simplesmente usar o discurso da identidade para dizer, se eu já sou santo em Cristo, então agora eu não preciso fazer mais nada. De modo nenhum. Em Romanos capítulo 6, Paulo diz, se nós morremos para o pecado, não faz o menor sentido agora nós vivermos no pecado. Por isso nós temos de fato o chamado concreto, para que dia após dia, nós percebamos as áreas da nossa vida comunitária, da nossa igreja e da nossa vida individual, que precisam ser trabalhadas e santificadas para a glória do Senhor. Por que a gente não desiste da igreja? Porque a nossa identidade está segura em Cristo. Apesar de toda a bagunça que nós podemos vivenciar, nós somos santificados em Cristo. Mas a gente não desiste da igreja também porque Deus nos deu um chamado para nos tornar aquilo que nós já somos. E por isso nós temos uma tarefa que deve ser desempenhada com intencionalidade, dia após dia caminhando juntos, para sermos instrumentos de tratamento e transformação. Deus usa a sua comunidade, as pessoas com quem nós convivemos, para nos fazer crescer. É verdade, Deus usa pessoas para testar a sua paciência. E glória a Deus por isso. Assim como Ele usará pessoas para chorar com você nos seus momentos mais frágeis. Deus usa pessoas para encorajar você quando você estiver desanimando. Deus usa pessoas para consolar você quando você estiver abatido. Deus usa pessoas para cobrar você quando você estiver relapso e relaxado. Deus usa o seu povo para que esse corpo edifique ou trabalhe e efetue o seu próprio crescimento, como Efésios capítulo 4 nos apresenta. E esse é o chamado que nós temos.
seja com meses de vida ou com 151 anos, nós temos um chamado da parte de Deus para olhar para a santidade e perseguir a santificação para a glória do Senhor. Uma igreja de 146 anos certamente já tem muito know-how, já tem muitas estruturas bem definidas, mas certamente existem áreas que precisam ser pensadas e repensadas continuamente, porque nós continuamos um povo pecador, que precisa ser trabalhado pelo Senhor. Por isso a pergunta é, quando você olha para a igreja, você está mais disposto a simplesmente perceber os pecados e criticá-los como se você não tivesse nada a ver com isso? Ou percebendo os pecados, você se engaja com essas realidades para ajudar os seus irmãos a crescer em santidade? E individualmente, como é que está aquela conferência, quando você coloca a cabeça no travesseiro e sonda o seu próprio coração na presença de Deus, e quando reconhecendo que você não consegue sondar o seu coração completamente, você ora ao Senhor e diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Será que na correria da vida você está vivendo como um zumbi? Acorda atrasado, pega trânsito, olha o WhatsApp desde os primeiros minutos do dia, corre o dia inteiro, fim do dia você já está exausto, coloca um pouquinho de Netflix, talvez só para desanuviar a cabeça, e vai dormir no sofá mesmo. Seu filho acorda e você diz: não, eu estava só orando. Clássico dos pais, né? Mas sem tempo, sem pausa, sem reflexão, sem oração, sem sondar o seu próprio coração na presença do Senhor. Nós somos chamados para crescer em santidade, chamados para ser santos. Isso precisa envolver a intencionalidade daqueles que pausam diante do Senhor e examinam os seus caminhos. Não podemos desistir da igreja, porque a nossa identidade é preciosa demais, porque o nosso chamado é forte demais, e porque a nossa esperança é viva demais. Paulo segue dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam como Paulo tem um olhar gracioso. É verdade que em alguns momentos ele vai descer o chicote ali na igreja, mas ele começa percebendo a bondade de Deus. Deus derramou a sua graça abundantemente sobre vocês, Ele derramou sobre vocês muitos dons. Deus é bom com o seu povo. Mas então ele vai falar da esperança, e ele diz: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você percebe aqui? Por que Paulo não desiste da igreja? Paulo poderia dizer: ah, não, eu até consigo aguentar uma bagunça no meio do culto, gente querendo falar em línguas ao mesmo tempo, isso aí a gente consegue organizar. Mas gente participando de festas pagãs e comendo carne lá no meio do festival, aí tudo tem limite, né? Pessoas se unindo a prostitutas. Paulo poderia desanimar de uma vez, mas ele não desanima porque ele tem uma esperança viva. E essa esperança diz: o Senhor Jesus confirmará vocês até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo.
Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A esperança do apóstolo está na fidelidade de Deus. O Senhor Jesus confirmará a igreja. O Senhor Jesus apresentará a igreja para si irrepreensível. Por isso, Paulo contempla o caos, ele contempla a bagunça, mas ele não contempla apenas a bagunça. Ele olha o que há de vir. Algumas pessoas parecem que têm um dom especial para isso. Elas chegam em um terreno baldio e elas dizem: vamos comprar esse terreno? Mas esse terreno aqui não tem nada. Não, mas olha, aqui a gente vai construir uma casa linda. Eu já consigo enxergar aqui a cozinha, móveis planejados, uma ilha, isso, aquilo, e o desenho parece que já está todo montado. Você olha para ali, você só vê um terreno baldio, até lixo e coisas, ratos no meio, você diz, não faz sentido. Mas elas conseguem olhar o que está além. Algumas pessoas têm essa visão com relação a outras pessoas. Eu conheço uma moça que começou a namorar com um rapaz, que todo mundo olhava para ele e dizia: tem misericórdia, Senhor. Mas depois de poucos meses namorando aquela moça, ele era um rapaz completamente diferente. Tão diferente que os próprios irmãos da igreja, quando olharam na fotografia, disseram: é ele mesmo? E desde então, nós começamos a dizer que essa moça comprou o rapaz na planta e ela enxergou o que ninguém mais conseguiu enxergar. Hoje ele é um rapaz bem apessoado, se veste bem, faz a barba, tem o cabelo bem cortado. É outra pessoa. Ela enxergou o que ninguém enxergava. Às vezes nós olhamos para a igreja e só enxergamos a bagunça. Trabalho de congregação é uma luta, né? É tanto trabalho, falta gente. Às vezes você tem que acumular funções. Será que a gente vai dar conta disso aqui? E a gente só enxerga o terreno baldio, só enxerga o sujeito mal apessoado. Mas Deus nos convida a enxergar a obra completa. Ele aperfeiçoará a sua igreja. Ele cumprirá a obra. Ele nos apresentará diante de si irrepreensíveis. Ele garante. Ele é fiel. Por isso, todas as vezes que eu e você fomos tentados a desistir da igreja, seja olhando para os pecados de outras pessoas ou olhando para o nosso próprio pecado, nós devemos lembrar da nossa esperança. E a esperança é a de que não depende, em última análise, da força do nosso braço, mas da graça de um Deus fiel, que prometeu e assim cumprirá. Hoje nós celebramos 146 anos, 151 anos, e testemunhamos a graça e bondade do Senhor. Certamente alguns de vocês olham para essa igreja e pensam: ainda tem tanta coisa para ser feita. Então eu quero convidar você a renovar sua alegria e esperança, renovar o seu amor por esse povo, renovar o seu compromisso de vida. Você não pode ser somente um espectador aqui. Deus chamou você para fazer parte dessa comunidade. E faça isso lembrando da identidade. Essa igreja é santificada em Cristo. Faça isso lembrando do chamado. Você foi chamado para ser santo. E faça isso guardando a esperança. Quando suas mãos e seus braços estiverem cansados, e aqui especialmente pensando nos pastores, presbíteros e líderes da igreja, quando suas mãos e braços estiverem cansados, vocês acharem: a gente já não sabe mais o que fazer, parece que a gente já orou tanto por esse casal e ele não se conserta, parece que a gente já tentou tanto discipular esse rapaz e ele não muda, parece que a gente já tentou trabalhar tanto nessa área da igreja e as coisas não andam. Lembrem-se da fidelidade de Deus. Ele apresentará essa igreja diante de si perfeita, irrepreensível, e assim a glória será dele.
e a igreja desfrutará de alegria e paz em um Deus que fez tudo e que é tudo para nós, fracos, pecadores, indignos, mas agraciados. Talvez você esteja aqui e não tenha uma vida real com o Senhor Jesus. Talvez Jesus seja uma figura distante para você. E talvez você olhe para a igreja como uma reunião de hipócritas. Talvez você tenha vindo aqui só porque o seu pai chamou, sua mãe chamou, é um dia especial para a família e você teve que vir. Mas você tem um desafio do Evangelho. O desafio do Evangelho é que você se arrependa dos seus pecados e creia. Porque só existe esperança para aqueles que de fato se dobram aos pés de Cristo Jesus. Todos os outros se acham limpinhos demais para descobrir que lá no fim, as tentativas de reforma pessoal, autodesenvolvimento, autoaperfeiçoamento, lá no fim as tentativas de confiar no próprio braço para a salvação, no próprio dinheiro para a salvação, nas posses para a salvação, ou até na caridade para a salvação, serão insuficientes, porque rejeitam aquilo que é mais fundamental para a salvação humana, a graça de Deus. Arrependa-se do seu pecado, corra para Cristo, e ainda que você tenha feito coisas horríveis, ou que tenham feito coisas horríveis contra você, você poderá dizer: eu sou santo em Cristo Jesus, e serei apresentado diante de Deus de forma irrepreensível.